As luzes do estádio deveriam ser a história. 48 nações, 3 países, um planeta a observar. A Copa do Mundo FIFA de 2026, o maior evento desportivo já reunido em solo americano, devia ser um momento definidor. Uma oportunidade para o país mais poderoso da Terra abrir as portas e mostrar ao mundo como é uma verdadeira boas-vindas. Uma oportunidade para lembrar a todos porque os Estados Unidos construíram toda a sua identidade à volta da ideia de que se pode vir aqui de qualquer parte e pertencer. Em vez disso, tornou-se um teste de resistência, e antes de a primeira bola ser chutada, o teste já falhava. A seleção nacional da África do Sul não conseguiu embarcar no seu voo charter a partir de Joanesburgo. Complicações com vistos. O plantel que representaria um dos primeiros adversários da nação co-anfitriã ficou aterrado enquanto treinadores, médicos e pessoal de segurança aguardavam documentos que ainda não haviam chegado. O ministro dos Desportos, Gayton McKenzie, declarou que todos os jogadores acabaram por obter os seus vistos, mas 4 membros-chave da equipa, incluindo um treinador adjunto, o médico da equipa e o chefe de segurança, ainda esperavam quando o avião deveria partir. O charter saiu com um dia de atraso. Isso não é um erro de programação, não é um tropeço burocrático. É uma falha estrutural que se situa diretamente nas bases de um torneio vendido ao mundo inteiro como o evento desportivo mais inclusivo da história. E essa falha tem nome. Não foi construída da noite para o dia. Foi erigida decisão após decisão, política após política, conferência de imprensa após conferência, ao longo de vários anos. Não se trata de futebol. Trata-se do que acontece quando o evento mais assistido do planeta colide de cabeça com uma administração que transformou a entrada nos Estados Unidos num camara de pressão. Os hotéis estão sublotados. Organizações de direitos civis emitem alertas de viagem. 2/3 dos americanos dizem que não querem a presença de agentes de imigração dentro dos estádios. O mundo foi convidado. Agora pergunta-se se o convite foi alguma vez real. O que está prestes a ouvir é a história exatamente do que aconteceu. Por que as pessoas que organizam esta Copa do Mundo nunca previram esta colisão? Ou talvez previram e fecharam os olhos? E por que o torneio prometido em 2018 parece quase nada com o que finalmente começou? Imagine que reservou uma mesa num restaurante há 6 anos. As avaliações eram brilhantes. O bairro vibrava de energia. Disse aos seus amigos, à família, ao grupo inteiro de chat que todos iam. Fez planos em torno disso. Então, 3 semanas antes da reserva, a gestão mudou. O menu mudou. A política de portas mudou. E no dia em que deveria chegar, descobriu que, dependendo do seu passaporte, nome, gênero ou inclinações políticas, pode nem ser admitido. Quanto tempo antes cancela? Esse é o cálculo exato que milhões de adeptos, selecções nacionais e planificadores de viagens internacionais têm feito durante meses. E o que acabou de imaginar não é hipotético, é a realidade operacional da Copa do Mundo de 2026. Voltemos ao início. Quando a FIFA adjudicou a Copa do Mundo de 2026 aos Estados Unidos, Canadá e México, a candidatura de 2018 parecia uma aposta segura. A aposta mais segura da mesa, na verdade. Estádios massivos, infraestruturas estabelecidas. Uma indústria do turismo construída exatamente à escala que este evento exige. As projeções econômicas eram impressionantes, um potencial aumento de 30 mil milhões de dólares apenas para a economia americana. Cadeias hoteleiras começaram a planear com anos de antecedência. Cidades competiam ferozmente pelo direito de ser nomeada sede. A proposta à FIFA era simples e teve grande impacto. Os Estados Unidos estavam prontos. Os Estados Unidos estavam abertos. E o mundo era bem-vindo. Esse era um clima político diferente. O que chegou em vez disso foi uma sequência de decisões que nenhuma comissão de planeamento da FIFA jamais modelou, porque nunca imaginaram que seriam necessárias. Um endurecimento das políticas de imigração que tornou imprevisível a entrada nos Estados Unidos para cidadãos de dezenas de países. Avisos de viagem de mais de 120 organizações da sociedade civil, incluindo a American Civil Liberties Union, a alertar visitantes internacionais sobre os riscos de viajar para os Estados Unidos neste período. Uma sondagem do Washington Post e da Universidade de Maryland revelou que 65% dos americanos
se opõem à presença de agentes da Imigração e Alfândega, ICE, nos estádios da Copa do Mundo, e uma postura de segurança interna tão agressiva que altos funcionários, sentados em audiências ao vivo no Congresso, não conseguiam responder claramente se a aplicação da imigração nos locais do torneio estava em causa ou não. A própria mesa estava a mover-se enquanto ainda se sentavam à volta dela. Primeiro recibo, o sinal hoteleiro. O LA Times relatou que as reservas de hotéis para a Copa do Mundo nos Estados Unidos são, nas palavras deles, muito decepcionantes. A Forbes foi mais longe, com executivos hoteleiros descrevendo o torneio como um não evento para os seus resultados. O New York Post informou que fãs estrangeiros estão a evitar os Estados Unidos completamente, reencaminhando seus planos de viagem, preferindo assistir a partir de casa ou a partir do Canadá e México. A American Hotel and Lodging Association inquiriu operadores em todas as 11 cidades anfitriãs dos EUA e descobriu que 80% dos inquiridos relataram reservas abaixo das projeções iniciais. Em cidades como Boston, Dallas, Los Angeles, Filadélfia e Seattle, até 70% dos quartos que a própria FIFA tinha originalmente reservado foram posteriormente cancelados. Em cidades como Nova York, Miami e Houston, a procura manteve-se estável, sem aumento, sem onda de visitantes internacionais, apenas uma época de verão normal com um pano de fundo incomum. A Associação Hoteleira apontou as causas diretamente: apreensões sobre viagens internacionais, preocupações com tempos de espera para vistos, atritos geopolíticos e o custo geral de participar, preços de bilhetes elevados, trânsito caro, $1 que já não vale tanto para muitos visitantes internacionais. Cerca de 65% dos operadores hoteleiros entrevistados referiram especificamente as restrições de vistos e as questões geopolíticas mais amplas como os principais motivadores da procura fraca. Não se trata de um problema de relações públicas. Quando operadores hoteleiros em Los Angeles, Miami e Nova York dizem que os seus livros estão vazios, isso é o mercado a falar na única língua que nunca mente: o dinheiro. Os quartos estão disponíveis. O mundo não vem preenchê-los. Esse é um recibo. E recibos não negociam. Segundo recibo, o debate sobre a presença nos estádios. Aproximadamente 65% dos americanos opõem-se à presença de agentes da ICE nos estádios da Copa do Mundo durante o torneio. Não é maioria estreita. Não é empate estatístico. Quase 2/3 do público interno, as pessoas que esta administração alega representar, disseram que não querem essa atmosfera dentro dos recintos. E enquanto essa sondagem era publicada, o secretário interino da Segurança Interna estava numa audição ao Congresso que, segundo a maioria dos relatos, descambou em gritos, acusações e uma incapacidade fundamental de articular uma política clara e consistente sobre o que a ICE faria ou não nos eventos da Copa. Em fevereiro, o chefe da ICE afirmou claramente que agentes estariam nos estádios, por razões de segurança, disse ele, mas nunca explicou exatamente que papel desempenhariam, se conduziriam operações civis de imigração ou se a presença da aplicação federal de imigração dentro de um recinto desportivo global seria um dissuasor, uma salvaguarda ou algo totalmente diferente. A liderança da FIFA estava, segundo relatos, a considerar pedir ao presidente Trump que suspendesse completamente a aplicação da ICE durante o torneio. Um projeto de lei do Congresso, o Save the World Cup Act, introduzido pela democrata de Nova Jersey Nellie Poole, foi apresentado para impedir incursões da ICE a 1 quilômetro de qualquer partida ou festival de fãs da Copa no solo americano. O projeto foi enquadrado como uma garantia aos fãs e uma tentativa de reduzir o efeito inibidor da aplicação de imigração federal nas proximidades de cada jogo. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse à sua comunidade que oficiais federais lhe garantiram que não haveria aplicação civil de imigração nos jogos da Copa em Los Angeles. Contudo, na mesma frase, reconheceu que as circunstâncias poderiam mudar. Essa ressalva é todo o problema. A certeza é o produto sobre o qual a viagem internacional funciona. A ambiguidade é o seu assassino mais eficaz. O sinal da administração estava confuso. As consequências não são. Terceiro recibo: a pilha de exclusão.
A pressão sobre este torneio não vem de uma única direção, está a acumular-se de todas as frentes ao mesmo tempo. As restrições de vistos deixaram fãs de múltiplos países genuinamente incertos se podem entrar nos Estados Unidos. Os ataques militares dos EUA ao Irão, uma nação participante, levantaram o espectro de boicotes antes mesmo de o sorteio do torneio ser finalizado. Grupos de apoio LGBTQ, incluindo a Organização Oficial de Adeptos da Inglaterra, Three Lions Pride, anunciaram que não teriam presença visível no torneio. A Human Rights Watch pediu à FIFA que fizesse mais para proteger os fãs queer que viajam aos Estados Unidos. A FIFA respondeu que todos são bem-vindos, mas mais de 500 leis anti-LGBTQ estão atualmente a ser monitorizadas nos Estados Unidos. Uma ordem executiva de 2025 visou pessoas transgênero em saúde, identificação, desporto e serviço militar. Não se fecha essa lacuna com um comunicado de imprensa. A exclusão é estrutural. Exclusão estrutural tem consequências estruturais. A Human Rights Watch também publicou dados que mostram que, de janeiro a outubro de 2025, a ICE deteve pelo menos 92.392 pessoas nas 11 cidades americanas que recebem jogos da Copa. Esse número não é uma abstração. São pessoas reais, em bairros reais, nas mesmas cidades onde se espera que os fãs do mundo se sintam seguros a comprar um bilhete e a entrar num estádio. A investigação também documentou um caso da Copa do Mundo de Clubes. Um pai, requerente de asilo, que levou os dois filhos de 10 e 14 anos para a final no MetLife Stadium. Essa história não ficou em silêncio, propagou-se e chegou exatamente ao público que a FIFA contava para encher esses lugares. A maioria das administrações que acolhem um evento global entra num modo de abertura gerida, atenuam a retórica, oferecem tranquilidades discretas aos aliados, dão instruções informais às agências de fronteira para tornar a entrada mais simples, não mais difícil. Compreendem que o mundo que assiste também gasta e que 30 mil milhões de dólares não se materializam se o mundo decide assistir a partir de um sofá em São Paulo ou Seul. Esta administração moveu-se no sentido oposto. Enquanto outros governos anfitriões finalizavam os protocolos de segurança dos estádios, altos funcionários dos EUA estavam em audições televisadas a discutir se a sua abordagem era discriminatória. A administração ameaçou cortar voos para cidades santuário, várias das quais eram grandes polos anfitriões da Copa. Funcionários lembraram à imprensa em múltiplos contextos e ocasiões da presença da ICE em eventos desportivos como se fosse um ponto de venda, em vez do que realmente é, um sinal de alerta para cada fã internacional a decidir se a viagem vale o risco. Os números de reservas caíram, os dados das sondagens endureceram, os avisos de viagem acumularam-se. A resposta não foi uma recalibração, foi um reforço. O México lidou com os seus próprios desafios. A violência dos cartéis criou preocupações de segurança legítimas nas suas cidades anfitriãs. O Canadá observou a situação americana a partir de uma distância cuidadosa, mas nenhum co-anfitrião gerou a mesma magnitude de ansiedade internacional que agora se concentra na perna americana deste torneio. A válvula de pressão era sempre os Estados Unidos, e os EUA acenderam o fogão ao lado. Havia uma janela, há sempre uma janela. Uma versão desta história em que alguém da administração analisou os dados, os números hoteleiros, os resultados das sondagens, as retiradas de grupos de fãs, a história do charter da África do Sul espalhada nas manchetes internacionais, e ajustou-se discretamente. Amoleceu as arestas, criou uma distinção visível e credível entre a aplicação geral de imigração e a atmosfera específica, contida e internacionalmente observada de um evento desportivo global. É isso que a hospedariedade estratégica parece. É o manual que toda nação anfitriã anterior seguiu, independentemente da sua política doméstica. Essa janela existiu, não foi usada. Não se supera um problema de credibilidade global ignorando os dados. Ganha-se tempo. E o tempo é o recurso que esta Copa do Mundo já não tem em abundância. Então, o que isso significa na prática? Se trabalha no sector da hotelaria, do turismo, da aviação ou dos serviços de eventos numa cidade americana anfitriã, o desempenho abaixo do esperado não é abstrato.
Aqueles quartos de hotel vazios representam receitas reais que não serão atingidas neste verão. A diferença entre um pico esperado e uma época estável é a diferença entre contratar pessoal sazonal extra e despedir trabalhadores em setembro. Se é um fã estrangeiro que planeou viajar, a incerteza sobre a entrada foi tão real que grandes grupos internacionais de adeptos reorganizaram completamente a sua presença, cancelaram pacotes de viagem em grupo e, em alguns casos, anunciaram publicamente que os seus membros iriam assistir a partir de casa. Não é um protesto, é uma avaliação de risco. Se é uma marca ou patrocinador que pagou para estar associado ao maior evento desportivo do mundo em solo americano, está agora ligado a um torneio que gerou mais manchetes globais sobre exclusão, medo e fricção diplomática do que sobre futebol, antes de o primeiro apito soar. O retorno desse investimento já não se parece com o que era quando os contratos foram assinados, e, uma vez que a narrativa pré-jogo de um torneio está definida, ela não se reinicia de forma limpa. As histórias escritas antes do apito de partida acompanham o evento até a final. Tornam-se a moldura através da qual tudo o resto é interpretado. Um grande golo torna-se uma nota de rodapé da história maior. Um incidente diplomático confirma o que todos já suspeitavam. Quando a saída de emergência está incorporada no plano de viagem de cada grupo de fãs, as pessoas recordam onde está e não descartam esse conhecimento só porque o momento passou. Existem 3 cenários a partir daqui, e vale a pena compreendê-los claramente. O primeiro é uma correção gerida. Autoridades locais, tribunais e pressão diplomática discreta forçam uma desescalada parcial. A aplicação da imigração mantém a sua postura formal, mas opera com suficiente contenção prática para que os incidentes no torneio sejam mínimos. Os jogos acontecem. Alguns fãs internacionais chegam, menos do que o previsto, mas suficientes para encher as câmaras. O dano econômico é real, mas não chega ao catastrófico. O torneio termina, mas a lição de que os Estados Unidos são um anfitrião imprevisível já foi ensinada e moldará como a FIFA modela futuras candidaturas nos próximos anos. O dano estrutural ultrapassa o próprio torneio. O segundo cenário é o efeito dominó. Outras nações que observam o que aconteceu ao voo charter da África do Sul começam a coordenar discretamente. Grupos de fãs que retiraram a sua presença visível tornam-se modelo para outros. Patrocinadores começam a rever a sua associação com futuros eventos nos EUA. Outros torneios, outras grandes reuniões internacionais, mudam silenciosamente as suas estruturas de planeamento para afastar os Estados Unidos como destino padrão. Não numa única declaração dramática, não numa conferência de imprensa ou boicote formal, mas em centenas de pequenas decisões tomadas em escritórios em Zurique, Londres, Tóquio e Buenos Aires. Os EUA continuam poderosos, mas já não são a primeira escolha automática. Pequenos deslocamentos na gravidade, acumulados ao longo dos anos, remodelam paisagens inteiras. O terceiro cenário é a escalada. Esta é a porta que todos veem, mas ninguém quer abrir em voz alta. Um incidente de destaque num estádio ou numa fronteira. Uma equipa ou delegação oficial tratada de forma a tornar-se um ponto de ignição global. Um grande patrocinador a retirar-se publicamente em tempo real. O tipo de momento que transforma um torneio problemático num incidente internacional total. Os oficiais preparam-se para essa possibilidade em privado. Ninguém a nomeia publicamente. E a ambiguidade que o xerife Luna reconheceu, que as circunstâncias podem mudar, é precisamente a brecha por onde esse cenário entra. A Copa do Mundo FIFA de 2026 nunca será o torneio que se prometeu ser em 2018, mesmo que o futebol em si seja histórico, mesmo que os estádios se encham e os momentos sejam reais e os golos sejam daqueles que se revivem por décadas. A história que precedeu este torneio já está escrita, já está arquivada, já está indexada por cada jornalista, analista e executivo da FIFA que passará os próximos anos a tentar compreender o que aconteceu aqui e como garantir que nunca mais volte a acontecer. O charter cancelado de Joanesburgo, a audiência no Congresso que transformou-se num confronto de gritos sobre se agentes de imigração deveriam estar dentro de um recinto da Copa. Os 2/3 dos americanos que disseram não querer essa atmosfera nos seus próprios eventos desportivos. O 80% dos operadores hoteleiros que relataram reservas mais fracas do que o esperado.
as mais de 120 organizações de direitos civis que emitiram avisos formais a viajantes internacionais. Estes não são pontos de discurso, são pontos de dados, e os pontos de dados acumulam-se. Quando um país ensina ao mundo que a entrada é um risco e não uma garantia, o mundo não esquece rapidamente, constrói planos de contingência, encontra destinos alternativos, aprende onde estão as portas de saída e não descarta esse conhecimento institucional quando os ventos políticos eventualmente mudarem. A questão que vale a pena refletir não é se a postura desta administração danificou a Copa do Mundo. O dano à narrativa pré-evento do torneio já está documentado e mensurável. A questão mais profunda é o que isso sinaliza sobre algo maior. O déficit de 30 mil milhões de dólares é uma falha de política, um erro específico, corrigível, cometido por pessoas específicas num momento político específico, ou é algo mais lento e mais difícil de reverter, um sinal de que o mundo está, silenciosa e metodicamente, a recalcular a sua relação com os Estados Unidos como anfitrião, como garantidor de segurança, como destino que vale o risco, o custo e a incerteza. Este é o primeiro capítulo desse recálculo? Ou é o meio de um processo que começou anos antes de este torneio ser sequer programado? Os jogos estão a acontecer, a bola está a rolar, os golos virão, e alguns deles serão extraordinários. Mas as histórias que correm por baixo do torneio, as disputas de vistos, os embates nos estádios, as falhas nas reservas, as repercussões diplomáticas, os grupos de fãs que ficaram em casa e os que vieram de qualquer maneira, não estão a abrandar. Serão estudadas muito depois de o troféu ser levantado e as câmaras avançarem. Não porque o futebol não valia a pena de ver, mas porque o que o rodeou conta uma história que vai muito além dos 90 minutos. E essa história ainda está a ser escrita.